Olá, a graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor colocou no meu coração de trazer à memória uma mensagem que eu tive a oportunidade de levar à igreja, que fala sobre a fé, mas antes ele nos leva ao desejo e o dever de orar sempre sem esmorecer, que é uma parábola do juiz Inico, que havia um juiz que não temia a Deus, mas que uma viúva, por tanto importuná-lo, ele resolveu julgar a sua causa. E Deus, ele diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorar em defendê-los? Digo-vos que depressa vos fará justiça. A importância de nós estarmos orando, seja de dia, de noite, clamando, buscando, batendo, pedindo, acreditando que Deus nos fará justiça, mesmo que no nosso tempo e aos nossos olhos pareça demorado em nos defender. Mas o que me chamou a atenção foi que a palavra de Deus diz assim: porventura, quando vier o Filho do Homem, contudo, achará fé na terra? Porventura achará fé na terra? Isso é o mais interessante e o mais importante, porque não é pelo que ele faz, não é pelo que ele tem a fazer quando nós clamamos, mas se quando realmente vier o Filho do Homem, achará fé na terra? E isso me chamou a atenção. Foi aí então que em seguida nós ouvimos na igreja oportunidades, louvores e uma mensagem que estava em Marcos 16, que quando Maria Madalena ela sai anunciando aos seus discípulos, aos discípulos de Jesus, que Jesus havia ressuscitado, e houve incredulidade. E essa incredulidade chama a atenção de Jesus, que diz que ele lá à frente, finalmente ele aparece aos 11, está em Marcos 16, quando estavam à mesa, censurou-lhes a incredulidade. Jesus censura a incredulidade deles e a dureza do coração, porque eles não deram crédito, como se algo mais importante, mais difícil, fosse remoção da pedra. A remoção da pedra precisava realmente de vários homens, mas o mais importante ali, e o impossível, era a ressurreição. E aconteceu, Jesus ressuscitou. E ele cobra dos seus discípulos essa fé, porque houve incredulidade. E depois que ele aparece, o Senhor, ele diz que eles não deram crédito aos que já tinham visto ressuscitado. E disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, alguma coisa mortífera beberem não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Jesus começa aqui a dar uma instrução a eles para que acreditem que agora esse poder estava com eles, estava na vida deles. E diz que conforme houve a obediência, conforme eles saíram, diz que tendo eles partido, pregaram em toda parte, assim como nós estamos fazendo aqui neste dia, pregando a palavra de Deus. E diz que cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, neste dia, neste momento, pela obediência, os sinais, porque o Senhor é o principal cooperador, o Senhor ia cooperando com eles, o Senhor é quem ia fazendo esses milagres. O Senhor é quem opera a obra em nós, as maravilhas. Nós pregamos o Evangelho, mas a obra, ela é do Senhor. E aí foi quando o Senhor falou ao meu coração a respeito da fé. A fé a gente pode ver que é uma palavra bem pequena, né? Uma palavra de 2 letras, bem pequena, mas que muito poderosa em Deus. Ela é poderosa no nosso Deus, ela é poderosa porque Deus, ele é. E a palavra de Deus, ela diz que sobre a fé, que a fé ela vem e assim vem a fé, ela vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Se a fé vem pela pregação e pela palavra de Cristo, que essa fé ela alcance os nossos corações nesse dia. Então nós vamos direto à palavra. Foi quando Deus colocou no meu coração algumas visões no livro de Zacarias. Foram algumas visões, mas dentre elas 3 me chamaram a atenção. A terceira visão, quando ele tem a visão com Jerusalém, que Jerusalém ela é medida, diz que ele tornou, em Zacarias 2,
versículo 1 diz que tornei a levantar os olhos e vi, e eis que um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei, para onde tu vais? Ele respondeu, medi Jerusalém, para ver qual a sua largura e o seu comprimento. Como se fosse possível medir, ele saiu a medir. Mas diz que um anjo que estava ali saiu ao seu encontro. Ele disse, corre e fala a esse jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nelas. Deus está recolhendo, Deus está ajuntando o seu povo, fazendo com que, diante das coisas que nós estamos vendo e vivendo, Ele está operando entre nós. Deus está reunindo o seu povo, um povo que verdadeiramente tem sede e fome de justiça. E a gente pode ver isso na palavra. Diz que, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela, pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio delas a sua glória. Olha que interessante. Não há possibilidade de medir a dimensão, o tamanho, a largura, o comprimento da igreja, porque o Senhor, Ele é o muro de fogo ao nosso redor e em nós Ele é a sua glória. Ele é a nossa glória. A glória do Senhor está sobre sua igreja, como diz a palavra. Depois ele diz que Israel é exortado a voltar para Sião. Ei, fugir da terra do norte, foge da você que habita com a filha da Babilônia, com aqueles que nos levaram ao cativeiro. Deus nos traz essa libertação, esta palavra de libertação nesse dia, para a gente sair da filha da Babilônia, para a gente voltar para Sião, para a fortaleza, para o lugar de origem, para a casa, para a nossa terra, para o lugar santo, para o lugar que Deus tem para cada um de nós, pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Ele diz que agitarei a mão contra eles. O Senhor vai com a mão contra os nossos adversários, contra aqueles que nos fizeram cativos. E diz que habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor herdará a Judá e como a sua porção na sua terra santa, e de novo escolherá Jerusalém. E ele dá uma ordem, cale-se toda a carne diante do Senhor, porque se levantou na sua santa morada. Cale-se toda a obra da carne, cale-se toda a enfermidade, cale-se toda a voz contrária à voz daquele que fala hoje neste dia. Cale-se diante do Senhor toda a carne. Então o Senhor ali revela mais uma outra visão a ele, quando ele tem uma visão com o sumo sacerdote Josué. Diz que mostrou o sumo sacerdote ao qual diante do anjo estava Satanás. Satanás estava à mão direita dele. Olha que interessante. Estava ali para se opor. O inimigo se colocou diante de Deus, diante dos anjos, para se opor contra nós. Porque aqui diz que a figura de Josué, diz que mais à frente que estava assim, que o Senhor se levanta e diz, mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás, diz o Senhor que escolheu Jerusalém. Aquele que te escolheu, diz ao Satanás, ele diz, o Senhor te repreende, não é isto um tição tirado do fogo? Não é este um tição tirado do fogo, melhor dizendo? Ora, Josué, ele estava trajado de vestes sujas e estava diante do anjo. E diz que tomou este a palavra e disse, tirai-lhe as vestes sujas, Josué, e que eu tenho feito que passe diante de ti a iniquidade, vestirei de finos trajes. Deus, quando enviou o seu Filho amado, ali pagando um preço alto por cada um de nós, ele fez com que a nossa roupagem suja, a nossa iniquidade, fosse removida e tirada para o louvor da sua glória. Assim ele mostrou dessa vez e ele disse, ponham-lhe um turbante limpo sobre a sua cabeça e vestirei de finos trajes, e ele coloca um turbante limpo sobre a nossa cabeça, e vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor ali estava. E disse mais após que haveria um renovo, que Josué deveria andar
se andar nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Olha a importância da obediência, a importância de santificarmos a nossa vida ao Senhor, de obedecermos àquele que fez tudo por nós e que nos livrou de todo mal. Disse: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote. E ele vai falando que vai fazer dele, farei vir o meu servo o renovo. Há um renovo hoje, um novo tempo, tudo novo se fez em nossas vidas. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão os 7 olhos. Ali diz que havia a presença do Senhor e a presença de 2 seres, no caso, 2 anjos. Diz que debaixo da vide vos convidará o seu próximo para debaixo da vide, debaixo da figueira. Nós vamos estar vendo aquilo que dá fruto, aquilo que dá paz, aquilo que dá sombra, aquilo que dá descanso, e nós vamos convidar o nosso próximo. Vem conosco, porque o lugar é bom, porque Deus é bom. Aleluia! E diz que ele tem a visão, como estava falando, tornou o anjo que falava comigo e me despertou como quem desperta de um sono. E diz: o que você vê? E ele vai tendo a visão, continua essa visão, junto a estas 2 oliveiras, uma à direita ao vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isto? E ele respondeu o anjo. E respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder. Aleluia! Não vai ser por força, não vai ser pelo poder, mas pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito de Deus, esse monte que estava diante de Zorobabel, que está diante da nossa vida, será reduzido a uma campina. O monte que nos impede de ver aquilo que o Senhor tem para nós vai ser reduzido a uma campina, diz a palavra de Deus. Diz que ali eram os testemunhas, os ungidos do Senhor estavam ali. Diz que vai tirar a iniquidade da terra num só dia. Aleluia! Essa é a palavra do Senhor, a palavra do Senhor nosso Deus. Essa é a palavra de Deus. E o monte que estava diante de Zorobabel pode ser um monte que está diante de nós nesse dia. E Deus diz: não sabes tu, aleluia, serás uma campina, porque ele colocará a pedra remate em meio às aclamações e haja graça e graça para ela. Louvado seja o nome do Senhor. E novamente me veio a palavra do Senhor: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa e elas mesmas acabarão, para que saibais que o Senhor é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles que desprezaram o pequeno começo, dizendo: olha só onde eles estão começando ou recomeçando, eles verão o prumo em nossas mãos, porque o Senhor vai completar a obra que Ele tem na vida de cada um de nós, através de nós. Foi com você, foi comigo que Ele começou a boa obra e é conosco que Ele vai terminar. Louvado seja o nome do Senhor. E diz que Ele, tornando a falar, aí vem sim, que Ele fala, são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Além do Senhor estar percorrendo com seus olhos sobre toda a terra, Ele tem os 2 ungidos como testemunha. Então aí a gente vê que tudo isso nos faz acreditar, nos faz ter fé. E o que é a fé? A fé em Hebreus 11 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. E diz que pela fé o universo ele veio ser formado pela palavra de Deus, que foi pela fé que sem ela, diz que de fato sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que ter fé para agradar ao Senhor. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele torna galardoador os que o buscam. Deus nos tornará galardoador nesta manhã. É pela fé. Foi pela fé que Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Você está aparelhando uma arca para a salvação da tua casa, para a salvação da nossa casa.
Nós temos que crer dessa forma porque a palavra de Deus é essa. E diz que pela qual ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. E pela fé, Abraão. Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Depois, pela fé, ele ia oferecer o seu filho Isaque como sacrifício, acreditando que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. É pela fé. Amado, a fé em Deus, ela tudo pode. Tudo pode, porque Deus tudo pode. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por isso também, aliás, já amortecido, um homem amortecido, de idade avançada, veio ser quem ele é. E diz que todos esses, olha que interessante, muitos morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, acenando-as, confessando-as que eram estrangeiros e peregrinos. Mas também pela fé, alguns atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, e os egípcios nunca mais tornaram a ver, porque eles foram tragados. Mas diz que pela fé as muralhas de Jericó se ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeada por 7 dias. Vamos rodear, vamos insistir, vamos acreditar que as muralhas cairão, e elas já caíram diante de nós. E que mais direi? Se a gente fosse falar da fé, a gente ficaria tempos e tempos falando de Gideão, Baraque, Salomão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiças, obtiveram promessas e fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiro e força, como eles fizeram. Fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga os exércitos estrangeiros. E as mulheres? As mulheres receberam pela ressurreição de seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Há uma superior ressurreição para cada um de nós. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, de açoites, sim, até de algemas e prisões. Alguns foram apedrejados, provados. Queridos, outros foram cerrados ao meio. Será que a nossa fé hoje, ela está tão fortalecida ao ponto da gente conseguir viver uma fé como esses homens viveram, porque querer o que eles tiveram, viver o que eles viveram, mas não passar e negar como eles não negaram? Hoje a gente vê uma fé, é uma fé que foi repartida e que muitos, mesmo assim, não querem vivê-la. Vale a pena, queridos, vale a pena. Eles andaram como peregrinos, foram mortos a fio de espadas, se vestiam com peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, mas chegou a nós a grande salvação através de Jesus. E através dessa fé, depois de nós vermos esses grandes exemplos, a gente tem que acreditar, que a gente tem que pedir com fé, em nada duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Porque todo que é nascido de Deus, diz a palavra, que vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A oração da fé diz que salva o enfermo e o Senhor o levanta. E se houver cometido pecados, o Senhor perdoa, Ele cura, Ele restaura. Pelas chagas de Cristo nós fomos sarados. Diz que a fé, que também a fé, ela tem que vir acompanhada de obras, de atitudes, de nós fazermos a vontade do Pai, atendermos ao necessitado, à viúva, ao órfão, a visitação, de vermos os sinais acontecendo em nossos dias, porque uma fé sem obra ela é morta. Mas também sabemos que não é essa fé que nos leva à salvação, porque a Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E o que é dom de Deus? É o que Ele nos dá. E diz que Ele nos dá a fé. E a fé, mediante a essa fé, nós somos salvos pela graça. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então, queridos, o preço foi pago, a salvação está aí diante de nós. E o que nós fazemos para obter essa salvação? Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu
e a tua casa. Se com a tua boca confessares e crer com o teu coração, será salvo não somente tu, mas a tua casa. A gente tem que crer, a gente tem que confessar, acreditar. Jesus, tu és o meu Senhor. Abra a tua boca hoje e diga: Senhor, tu és o único e suficiente Salvador da minha vida. A salvação, o preço foi pago. Está posto diante de nós uma graça. Agora, a nossa atitude é crer, é confessar que Jesus Cristo é o Senhor, porque a Bíblia diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. E como está escrito, o justo viverá por fé. E não somente isso, diz que por causa da pequenez da fé, não é possível as coisas acontecerem, pois, em verdade vos digo que se você tiver fé, como um grão de mostarda pequenino, mas resistente, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará, nada vos será impossível. A situação que está diante de nós não será impossível de se resolver pela fé. Pela fé, essa situação está sendo resolvida hoje. E diz que não somente o que foi feito à figueira, se a gente não tiver fé. Se a gente tiver fé, na verdade, melhor dizendo, se a gente tiver fé, não somente o que foi feito à figueira, mas também até mesmo a este monte de Serde, erga-te. Hoje nós dizemos ao monte, erga-te, lança-te no mar e tal sucederá. Tem que acontecer conforme a palavra da fé. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Creia no Senhor Jesus nesta manhã. Creia no Senhor Jesus, tome posse dessa palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Porque, amado, ainda que a gente pregue esta palavra do Evangelho, ainda que eu fale novas línguas, que eu profetize, que eu fale a língua dos anjos, que a gente veja o enfermo curado, que a gente veja o paralítico andando, o coxo saltando, o mudo falando, o surdo ouvindo, o morto ressuscitando, o mais importante é a gente acender a chama do amor. A chama do amor, que a Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria nos últimos dias por causa da multiplicação da iniquidade. E que amor é esse? Se Deus é amor, o amor só pode se esfriar daqueles que são dele, daqueles que têm ele no seu coração, mas a iniquidade se multiplicou no meio desse povo, e Deus diz: foge da filha da Babilônia, porque eu mesmo serei no meio de vós um muro de fogo. E na vossa vida eu serei a sua glória. Eu estarei no meio de vocês. Hoje habita em nós o Espírito Santo Consolador. Ele não nos deixou órfão. Que esse amor, que nós estamos tendo a oportunidade de ouvir falar deste amor, que a gente reavive este dom que há em nós. Que esta fé, que é a certeza, é a convicção dos fatos que nós não vemos, hoje traga à existência aquilo que não existe. Que pelas chagas de Cristo, tu e eu estamos sarados, pelas suas pisaduras fomos curados. Que abram-se todas as portas que Deus tem para nós, pois a porta que Deus abre ninguém fecha, e a que Ele fecha ninguém abre. Que haja este amor, um amor que encobre multidão de pecados, o amor que faz com que tudo isso seja superado. Que haja superação hoje, que haja libertação hoje pelo nome de Jesus Cristo, que haja graça sobre graça, que a igreja do Senhor cante louvores, meu amado, tenha motivo de viver, tenha motivo de sair desta prisão, deste muro que você não vê, mas que existe no mundo espiritual. O Senhor hoje te manda uma palavra de libertação, pois foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Creia de todo o teu coração, tenha coragem de viver, saia deste mundo de depressão, saia deste mundo de dor, saia deste mundo de aflição. O Senhor chegou hoje para te dar vida, e vida em abundância. Pelas chagas de Cristo fomos sarados. Eu profetizo restauração na tua casa, eu profetizo restauração na tua família, eu profetizo restauração na igreja de Cristo, porque Ele é o principal interessado em realizar esta obra maravilhosa neste dia. Tome posse, creia,
mas não faça desta palavra algo apenas temporário. Acredite dia em dia, de glória em glória, de fé em fé, pois o meu justo viverá por sua fé, pela fé desses grandes homens que servem como modelos para que a gente possa, e o que falar de Jesus? Sem nenhum pecado, foi até aquela cruz por amor. Por amor ele se entregou, por amor à minha vida, por amor à tua vida. Foi por amor e por esse amor ter chegado hoje em nossas vidas, em nossos corações. Acredite, meu amado, acredite, meu querido, este amor chegou na tua vida. Viva essa vida que a palavra diz, uma vida de abundância, uma vida de promessas, uma vida que tem eficácia, porque a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela chegou hoje, espírito de vida na tua vida. Espírito de vida nos hospitais, espírito de vida nas ruas, espírito de vida nos carros, espírito de vida nas conduções, espírito de vida nos trabalhos, espírito de vida onde há espírito de morte. O Senhor te repreenda, porque o inimigo se colocou ali naquela visão de Josué como acusador para condenar. Todo espírito de condenação caiu por terra, porque já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Senhor é o teu advogado, o Senhor é o teu juiz, o Senhor é quem te justifica neste dia. Há um renovo para nós. Creia, tome posse, que assim seja essa palavra nesse dia. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Uma palavra de vida hoje para a tua casa, uma palavra de esperança, traga à tua memória aquilo que te dá esperança, a esperança para o teu futuro. Pois mesmo que a árvore tenha sido cortada pela raiz, hoje, ao cheiro das águas de Cristo, aquele que bebe dessa água e come deste pão, nunca mais tornará a ter sede. Antes será na tua vida uma fonte a jorrar para a vida eterna para o teu próximo. Eles virão beber e comer deste pão e desta água, desta árvore frutífera, destes frutos que estão sendo dados hoje, como diz essa palavra na visão. Pega essa visão e vai multiplicando, deixa ela tomar vida nos teus ossos, no teu corpo, como está lá no livro de Ezequiel, profetiza sobre o vale de ossos secos, haja vida, haja espírito, que o Espírito sopre hoje, que haja vida. Vida por parte de Deus em nossas vidas. Eu oro, eu lanço essa palavra de vida neste dia e declaro, nós somos mais do que vencedores, nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Fica com essa palavra. Fica com essa palavra e prometa algo para você mesmo. Não faça voto de tolo, mas para você mesmo. Diga, eu vou vencer, porque Cristo venceu por mim, eu sou mais do que vencedor. Eu vou conquistar, eu vou prosseguir, eu vou seguir com fé. Que essa palavra traga vida, não apenas esperança, mas que ela traga vida e ela se realize na tua vida, na vida dos teus amigos, na vida da tua família, na vida da tua casa, na vida daqueles que te cercam. Que você seja abençoado para abençoar. Que a graça, a paz, a misericórdia e o amor da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com todos, não somente agora, mas para todo sempre. Graça e paz. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Amém e amém. Aleluia! Glória a Deus!